Olá, vamos para mais um vídeo onde estaremos sempre estudando, buscando conhecimento a respeito da Palavra de Deus. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. Precisamos nós sermos uns evangelizadores, cumprir a ordem que o Senhor Ele tem nos dado. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, eu fazendo esses vídeos, você divulgando, então nós temos cumprindo junto o ide do Senhor. E hoje eu quero estudar um pouco sobre o livro de Mateus, capítulo 24. Esses são textos que nós precisamos tomar bastante conhecimento, porque eles foi falado pelo próprio Senhor. E o que ele disse que passa os céus e a terra, mas suas palavras não hão de passar. E eu quero ler Mateus 24, verso 3 e 4, para nós começar a este estudo sobre o capítulo 24, que diz assim. Mateus 24, 3 e 4 diz o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, eles fizeram, os seus discípulos, uma pergunta em cima daquilo que Jesus já tinha previsto. Quando Jesus, ao sair do templo, diz que eles se aproximaram do Senhor, começaram a mostrar a beleza do templo, começaram a mostrar a estrutura daquele templo. Jesus informou a ele, dizendo: olha, aqui não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando eles perguntaram, dizendo: Senhor, quando será estas coisas? Então, eles estavam perguntando quando que isto ia acontecer, que o templo ia ser desfeito. Mas eles foram além. Lá no Monte das Oliveiras, eles perguntaram: Senhor, qual é o sinal da tua vinda? E o fim do mundo quando será? Qual é o sinal que tu nos apresenta? E também quando será o fim do mundo? Aqui Jesus começa a responder e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Ele estava prevendo que, quando se aproximasse a sua vinda, se levantaria muitos com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. Ele disse que ele tivesse apercebido quando esses viriam e poderiam enganar. Então disse ele: o sinal que antecedia a sua vinda, ele numerou guerras, numerou fome, rumores de guerra,
E também uma coisa ele disse, que muitos seriam perseguidos, odiados, maltratados e até mortos por causa do seu nome. Quer dizer que esses falsos ensinadores que estavam se levantando para enganar, eles não aceitavam o nome do Senhor. Aqui, nós quando estudamos, quando somos orientados, quando ouvimos através da Bíblia os ensinamentos dos apóstolos, quantas vezes eles foram maltratados, eles foram entregues a governadores, a juízes para ser julgados e até condenado. Por que razão? Por causa deles pregar, ensinar o nome de Jesus. Então isto ele já estava sabendo. E nós precisamos também ser ciente que isto pode ocorrer ainda conosco, quando nós professamos o nome do Senhor. E o apóstolo Pedro, uma certa feita, ele disse que nenhum nome é dado embaixo da terra, dos céus, para que importa que sejamos salvos. Eles eram firmes em afirmar que só o nome de Jesus Cristo é que salvava, que perdoava pecado. Então, eles até batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, porque era o único que perdoava pecado. Aqui, ele quando disse que as guerras, os rumores de guerra iam acontecer, mas disse ele que era mister que isto acontecesse por causa, para se cumprir a Escritura, mas o que antecedia a ele estas coisas era um momento que eles deveriam estar apercebidos, porque isto ainda era princípio de dores. Então isto ia ocorrer antes da sua vinda. Mas com isto, eu preciso estar preparado para todos os momentos da minha vida, estar pronto para o meu chamado, para quando eu for chamado. Então, eu devo sempre estar pronto, porque a minha partida deste mundo pode ocorrer antes da sua vinda. E para isso, eu tenho que estar pronto. Não é por isto que ele enumerou inúmeros acontecimentos que antecediam a sua vinda, que eu não preciso me preparar. Eu tenho que estar pronto. Mas ele dizendo, e ele ao dizer alguma coisa, no verso 15 do capítulo 24, ele disse o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, ele mencionou o profeta Daniel, que ele disse lá no capítulo 9, verso 27, que este, o homem do pecado, ia fazer acordo com muitos. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele se assentaria no templo de Deus querendo parecer Deus. Então, ele está falando deste momento. E ele
diz que durante a aflição destes dias, disse que a tribulação seria tão grande que, desde que o mundo existiu, nunca houve uma tribulação tão grande e nunca mais haverá. Então, ele está descrevendo que antes da sua vinda, essas coisas aconteceriam. Mas tivesse atento que o que profetizou o profeta Daniel, que quando a abominação estiver no lugar santo, ele disse: quem lê entenda. Aqui Jesus está mostrando que a sua vinda será antes da sua vinda, terá esses acontecimentos. Porque eles perguntaram: qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? É o que ele está falando, respondendo às perguntas dos seus discípulos. Ele respondendo, e no verso 29 e 30 nós vamos ler: durante a sua vinda, a sua chegada, ele respondeu, dizendo assim, no verso 29: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, ele está falando que quando, depois da aflição daqueles dias, que é o período da grande tribulação, então depois vocês vão ver, ou aqueles que se encontrarem vivos naqueles dias, vão ver o sinal da vinda do Filho do Homem, o sinal no céu, o sol se escurecendo, a lua não dando claridade, as estrelas caindo sobre a humanidade que estiver naquele dia, caindo do céu. Ele diz que as nações com grande aflição, lamentando, porque eles rejeitaram o nome do Senhor, não deram crédito, não. As suas escolhas foi uma escolha que não era aquilo que eles deveriam proceder. Então vai haver um lamento tão grande, tristeza tão grande, porque eles não se prepararam. E é o momento da grande tribulação que a Bíblia tem nos trazido, tem nos orientado, e muitos não estão dando crédito. Quando ele disse, enumerou esses acontecimentos que antecedia a vinda dele, e aqueles que seria perseguidor do seu nome, porque o nome dele é o nome que traz a vida eterna. E quando nós rejeitamos alguém que está divulgando o nome do Senhor,
nós estamos dizendo pela rejeição: eu não aceito a eternidade, porque eu escolhi em não crer no seu nome. E João, ele descreve dizendo, quando ele diz que todos aqueles que crêem no seu nome serão chamados filhos de Deus. Então, diante destes momentos que nós passamos a ver e a ouvir a vinda do Senhor, ele disse, olha, depois da aflição daqueles dias, então ele está dizendo que depois da grande tribulação, então é que você vai ouvir e ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E foi o que o anjo disse para os apóstolos, para os discípulos, no dia da sua subida, quando ele foi assunto aos céus. Ele disse, o que estão olhando aí, varões galileus, este Jesus, que vocês viram subir ao céu, do mesmo modo ele vai descer. Então, está confirmado o que o próprio Senhor nos advertiu. Não esperamos o Senhor antes da grande tribulação, mas precisamos nós saber onde nós, como igreja, estaremos guardados naquele momento da grande tribulação. É o que eu tenho procurado a mostrar dentro dos vídeos que eu tenho feito, e quem está inscrito me acompanha, então tem esse conhecimento, sabe como igreja aonde estará e quem estará cuidando neste momento dos seus eleitos. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E eu volto a pedir, não se esqueça, se inscreva, você que não está inscrito, e aqueles que estão inscritos, não se esqueça de deixar o seu like. Ali nós estaremos juntos evangelizando. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.